Olhos. São tão amados por desenhistas que você vai encontrar 1 milhão de desenhos de olhos. Mas não quer dizer que todos desenharam olhos lindos desde primeira. Com a minha experiência de professor de desenhos, eu consegui ver muitos detalhezinhos que muita gente iniciante no desenho comete quando vai desenhar um olho. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que talvez você esteja fazendo e o como você deveria fazer. Não tô aqui pra ditar regra, pra dizer que é assim que se desenha, porque é muito subjetivo o desenho. Não existe um jeito correto só de se desenhar, um único jeito de se desenhar. Mas eu acho que esse vídeo, além dele ser muito divertido, pode ajudar você a perceber que às vezes você tá fazendo alguns errinhos ali que fez sem querer, sabe? Que ninguém te avisou que estava errado e talvez é isso que esteja dando a diferença nos seus desenhos. Então, se você quer saber todas as dicas que eu vou te dar aqui nesse vídeo, fique de olho nesse vídeo e vem comigo. Mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, que deixe seu like nesse vídeo, que aperte o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. E bom, chega de falar e vamos desenhar. Então vamos lá, gente, pro nosso errado e nosso certo. Eu já separei aqui no papel o lado do olho errado e o lado do olho certo. A gente vai sempre começar com o olho errado. E como eu disse, eu vou fazer coisas que eu costumo ver nessas aulas que eu dou ou em workshops que eu acabei ministrando, e eu acabei vendo um certo padrão quando as pessoas iam desenhar olhos, e eu vou tentar reproduzir esse padrão aqui, tá? Quando eu peço pra pessoa desenhar um olho, ela ainda não sabe as técnicas que eu ensino, ela começa, obviamente, fazendo isso, ó, que é a parte do olho, né? E aí depois ela já faz a parte de baixo, como se fosse desenhar um peixe. Sabe quando a gente está no jardim de infância e a professora ensina a gente a desenhar um peixe? A gente faz tipo uma coisa assim. Então, geralmente é assim que uma pessoa começa a desenhar um olho quando ela não tem muita referência de desenho, né? Já aqui no lado certo, a gente já não vai começar fazendo assim. A gente vai primeiro fazer uma linha horizontal. Isso vai ajudar a guiar a gente para não ficar o olho torto. E isso também vai ajudar quando a gente estiver desenhando um rosto, fazer os dois olhos na mesma linha, né? Na mesma reta, para não ficar um olho lá em cima e outro olho lá embaixo. Apesar de a gente estar desenhando um olho único, a gente vai usar essa linha também para nos ajudar. Em vez de começar assim como eu comecei aqui, eu vou começar pelo cantinho do olho, onde o olho se inicia. A gente vai fazer esse formato como se fosse tipo um C, sabe? E a partir desse formato aí a gente vai fazer o nosso olho, e os dois lados não são exatamente iguais. Claro que também depende muito de olho para olho, né? Mas os que eu gosto de desenhar, geralmente eu faço esse lado aqui mais gordinho assim, e esse lado mais magrinho, entendeu? E aqui eu gosto sempre de puxar um pouco assim pra cima, ó, pra dar bem essa diferença aqui, ó. Isso dá a sensação de que o olho tá um pouquinho mais puxado pra cima, sabe? Fica mais elegante. Aqui claramente a gente já consegue ver uma certa diferença, né? Agora, geralmente depois disso eu costumo desenhar a íris. E geralmente quando a pessoa que tá começando a desenhar, ela começa fazendo a íris redonda assim, ó, bem no meio do olho, um círculo assim. E aí a pessoa já faz a pupila aqui, né? Ou às vezes só faz uma pontinha, uma bolinha. Por mais que a íris seja realmente, tem esse formato redondo, que não está errado, quando a gente tá com os olhos abertos, ela não fica toda em evidência, a não ser que a gente esteja com o olho arregalado, sabe? Então, eu desenho só uma parte da íris, ó. Eu não desenho ela um círculo todo. Claro que aqui ela continua, né, com um círculo fechado, mas a gente só tem visão de uma parte da íris. E quando eu vou fazer a pupila, eu não faço já uma bolinha. Eu faço metade de uma bolinha, como se fosse fazer uma lua minguante. E aqui eu fecho tipo um quadradinho, ó. Porque isso aqui depois a gente vai fazer uma iluminação do olho, ó. Olha como já é diferente. Olha como já os primeiros passos já faz grande diferença para o nosso desenho. Depois que eu fiz isso, eu gosto sempre de fazer a pálpebra do olho. Geralmente, a pessoa que está fazendo o desenho errado, ela já faz os cílios. Então, a gente vai fazer os cílios antes da pálpebra. Mas, como eu disse, geralmente eu faço isso ao contrário. E para os cílios, geralmente a pessoa faz um risquinho curvado assim, ó. E da forma que ele vai fazendo, ele vai até o final com a mesma curva. E eu tô tentando não avacalhar tanto pra realmente ficar parecido com os que eu vejo, sabe? Ó, geralmente é assim que a pessoa faz. Aí se ela vai fazer a de baixo, às vezes nem faz, mas quando faz, a mesma coisa, ó. Começa assim, ó, e vai até o final com a mesma curva. Quando eu vou fazer os cílios, que cílios foi uma coisa que eu melhorei ultimamente, eu também não era o melhor desenhista de cílios, eu costumo a seguir essa linha da pálpebra que a gente fez aqui e já desço aqui, ó.
Ó, sigo a linha e desço. E não tem problema os cílios passar um pouco pra baixo, porque, querendo ou não, nossos cílios, ele passa um pouco pra baixo mesmo, sabe? Isso fica até bonito porque projeta uma sombra aqui que deixa o nosso olho muito mais cintilante, ó. Então eu sigo essa linha e puxo, ó. Eu vou puxando bem arredondado mesmo, ó. Até o meio. Aí quando eu chego até o meio, eu faço uns mais retos, ó. E depois eu vou puxando pro outro lado, ó. Eu mudo o lado da curva, ó. Olha a diferença. Geralmente a pessoa leva a mesma curva até o final. Eu não. Aqui a gente faz mais reto e depois a gente muda o lado da curva. Porque o nosso olho, ele é tridimensional, né? Então, obviamente, a gente vai ver de outro lado a curva. A mesma coisa eu faço embaixo, ó. Eu puxo e do outro lado eu faço o lado ao contrário. Como se estivesse sendo espelhado, sabe? E se você quer deixar ainda mais bonitinho, eu gosto de fazer um segundo fio junto, ó. Ó. Assim deixa muito mais bonitinho os nossos cílios. E aí você bota o comprimento de cílios que você quiser, quantos cílios você quiser. E olha como já tá diferente. Depois eu faço essa separação aqui que o nosso olho tem. Geralmente a pessoa não faz, ela deixa assim mesmo. E aí depois a gente vai fazer a pálpebra do olho. Geralmente quando eu vejo que as pessoas fazem a pálpebra do olho, elas fazem bem rente aqui, seguindo a linha que ela já tinha feito ali, de onde o pelo dos cílios nasce, né? Eu já vi muito olho assim, gente, muito. No meu olho, eu gosto de fazer uma pálpebra maior. Claro que isso também depende da pessoa. Tem gente que tem a pálpebra mais capsulada, que a gente chama, que é quando ela não é muito alta, ela fica aqui mais embaixo. E às vezes até acaba projetando uma pele aqui por cima. É normal, tem vários tipos de olhos. Mas eu vou desenhar uma aqui com uma pálpebra maior. Então eu vou fazer a pálpebra até aqui, ó. Imaginando como se ela estivesse seguindo a curva do olho, porque o nosso olho tem essa parte branca e depois ele é uma coisa redonda. Então o nosso olho aqui é uma coisa redonda e a gente só consegue ver uma parte dele. Então através desse ciclo, que eu imagino que seja o ciclo da parte branca do olho, eu faço a pálpebra. Depois a gente vai fazer a sobrancelha. Eu aqui fiz muito pra cima, foi um erro, devo ter feito mais pra baixo, mas eu vou tentar fazer uma sobrancelha ali. Geralmente a pessoa faz a sobrancelha bem assim, ó, bem como se fosse um V, sem muito formato, e ela deixa mais fina. E ela fecha aqui como se fosse um quadrado, ó. Já vi muita sobrancelha assim. E aí depois vai puxando o risco, né? Aqui, como se fosse os pelinhos. Ou então a pessoa pinta mesmo, depende muito, né? Eu não, eu gosto de começar ela bem arqueada assim, ó. Fazendo um risco mais, sem ser muito reto, sabe? Mais arredondado. E depois aqui eu desço, ó. E aí eu desço bem aqui. E se eu tô desenhando o rosto todo, geralmente eu vejo o finalzinho do nariz, eu traço uma linha pra vir até mais ou menos onde seria o final da sobrancelha. Então aqui a gente já consegue ver muita diferença no olho, só no esboço do nosso olho. Agora a gente vai colorir, começando com a parte errada. Errada não, né? Mas com a parte de uma pessoa principiante. E a pessoa geralmente vai pintar o olho todo assim, com bege, passando por cima mesmo do grafite. Lembrando que isso é muito ruim porque borra o desenho. E o grafite não adianta, você pode passar 1000 camadas de lápis por cima, lápis colorido de cor, que ele vai ficar, ele vai sobressair, tá, gente? Principalmente essa cor mais clara, que é o tom que eu escolhi aqui pra pele, né? Depois que fizer isso, geralmente a pessoa gosta de ser mais criativa, ela gosta de pôr uma sombra no olho pra ficar um olho mais colorido. Aí, geralmente, a pessoa faz a sombra do olho mais aqui, ó, na pálpebra só. Isso às vezes ainda, não é sempre que as pessoas fazem um olho assim com maquiagem, né? As mulheres gostam de fazer um gatinho no olho, né? Então a gente vai desenhar, porque essa pessoa que a gente tá imaginando que seja uma pessoa que gosta bastante, que é bem criativa, que gosta de inventar coisa, que gosta de caprichar no desenho. Então ela vai fazer um risco mais forte aqui do delineador e vai puxar um gatinho aqui, ó, certo? Depois ela vai pintar a pupila bem forte e ela vai pintar o olho azul, porque eu não sei porque as pessoas só querem fazer olhos azuis. Então ela vai contornar e vai pintar o olho de azul. Gente, eu não tô avacalhando, eu tô fazendo realmente como eu vi. Aí, às vezes, a pessoa pega um marrom e a pessoa pinta a sobrancelha de marrom, né? Porque essa pessoa tem cabelo castanho, então a sobrancelha também tem que ser castanho.
E assim tá o olho dessa pessoa que acabou de começar a desenhar e acabou ficando desse jeito e acaba se perguntando, meu Deus, por que não tá tão incrível? Então, vamos começar a falar aqui que esse desenho aqui tá muito bonitinho, é muito legal, mas se você quer mesmo otimizar o seu desenho, você vai ter que entender que pra você começar a desenhar, fazer desenhos melhores, você tem que começar a aprender a observar. Como assim observar, Diego? Você vai ter que começar a aprender a pesquisar referências que você queira desenhar. Por exemplo, se você quer desenhar um olho, então vá pesquisar olhos. Repara bem a iluminação que entra dentro do olho. Repara bem que essa parte aqui, ela não é tão fina, ela não tem a grossura de um papel. Repara bem que por mais que a parte branca do olho seja branca, ela não é totalmente branca. Então são esses pequenos detalhezinhos que às vezes você deixa despercebido, que faz com que o seu desenho não fique tão bom. Então você tem que se tornar uma pessoa observadora. Você tem que tentar imaginar as formas das coisas para, por exemplo, para quando você for fazer um olho, você saber que tem que começar por aqui, para você fazer os cílios invertidos aqui do outro lado isso tudo você vai saber porque você observou muito bem como que é um olho, sabe? Claro que eu tô aqui vindo para você e dizendo como é que eu faço com as minhas observações e com tudo que eu já aprendi. Uma pessoa que não tem bastante bagagem com desenho, provavelmente vai fazer assim porque ela não tem essa bagagem. Então, às vezes precisa uma pessoa como eu, ou qualquer outro youtuber de desenho, ou seu professor de desenho, que venha e faça um estralo na sua cabeça para você entender que às vezes para melhorar seu desenho você precisa se tornar uma pessoa observadora e entender o que diferencia este desenho deste daqui. Agora a gente vai colorir esta parte aqui, essa parte certa. Antes de começar, já colori com bege claro. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o lápis canela, que é um marrom que não é tão claro, mas ele também não é tão escuro, bem apontado, e vou contornar as linhas que eu fiz aqui com esboço. Até mesmo que não for pele, você pode contornar com ele, como por exemplo aqui a sobrancelha, a parte aqui dos olhos. Você tem, eu não falei pra vocês, mas essa parte daqui, ó, ela é duplicado, a gente faz 2 riscos porque a linha d'água do nosso olho ela não é tão fina como um papel, ela tem uma certa tridimensionalidade, então você tem que prestar atenção nisso depois que você se tornou uma pessoa observadora, né? Cílios eu não vou contornar porque depois eu vou fazer com lápis preto. Vou pegar a borracha e vou apagar, ó, e não se preocupa, você não vai perder seu desenho porque você ainda vai conseguir ver, mesmo que esteja bem clarinho, sabe? Você vai conseguir ver e depois é só desenhar de novo se caso você não ver, né? Então tipo assim, você não deve se preocupar tanto com isso. Sim, eu quase apaguei tudo. Eu sei que é desesperador porque parece que eu fiz o desenho, ficou lindo e eu apaguei tudo, né? Mas eu consigo ver um pouquinho ali e só isso já vai me ajudar a colorir. Eu vou começar do mesmo jeito que a outra pessoa aqui do errado começou, tá? Gente, eu acabei, como eu disse, eu fiz muito pra cima esse olho, então eu cortei ele ali, mas enfim. Outra coisa, viu? Isso já foi um erro meu. Que geralmente é um erro de principiante. Você tem que meio que já saber onde vai ficar todo o seu desenho, sabe? Eu só cheguei porque eu sou afobado, só cheguei e comecei a desenhar, né? Depois que a gente fez essa base com o rosa claro da Faber-Castell, eu vou voltar com o lápis cor canela, que foi o mesmo lápis que a gente contornou, e vou começar a dar tridimensionalidade para esse desenho. Isso eu vou conseguir fazer, como eu disse, observando, sabendo que essa parte aqui do começo dos olhos vai projetar uma sombra do dorso do nariz. Então eu sei que aqui é mais escuro, ó. Então a gente vai usar o lápis para escurecer essa parte aqui, né, que no caso seria aqui. Eu já vou aproveitar essa sombra que a gente tá fazendo aqui, eu já vou seguir aqui pra cima da sobrancelha. Ó, no caso, essa pessoa aqui tem a pálpebra mais marcada, mas essa parte, essa região aqui do meio da pálpebra de cima, aqui em cima mesmo da pálpebra, abaixo da sobrancelha, a gente vai deixar mais clara para dar a sensação de luminosidade, de que ali é mais iluminado, porque ali é mais saltado, sabe? Ainda vou vir fazer uma explicação sobre luz e sombra, eu vou fazer um vídeo só especial, só disso, para vocês tirarem as dúvidas de vocês com a luz e sombra, porque parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tipo assim, tem coisas que são diferentes um do outro, nem sempre a mesma regra vai servir pra tudo, porque a luz é muito, às vezes pode vir de um lado, às vezes pode vir de um outro, às vezes você vai desenhar uma coisa que é bem mais complexa, então você vai acabar vai complicando um pouquinho a questão de luz e sombra, mas a teoria de luz e sombra em si não é a coisa mais difícil do mundo, então eu vou fazer um vídeo, vou explicar tudo pra vocês, e com o tempo você vai já entendendo as noções básicas aqui da luz e sombra, principalmente das coisas que você costuma desenhar bastante. Eu, no caso, costumo desenhar muitos olhos, sabe? E assim, ó, tem que ter bastante paciência, porque você vai ter que voltar nas partes de novo. E essa parte aqui é quase como se fosse fazer uma maquiagem, sabe? Então, para as mulheres que gostam de se maquiar,
ou até mesmo homem que gosta de se maquiar, né? Enfim. Mas a pessoa que gosta de se maquiar já vai ter essa facilidade, por exemplo, de escurecer mais aqui em cima do côncavo, né? Isso tudo é a mesma coisa, o mesmo processo da maquiagem, sabe? Como ali a gente fez uma maquiagem rosa, eu também vou fazer uma maquiagem rosa nela aqui, pra gente, né, ver bem a diferença do mesmo olho sendo desenhado de formas diferentes. E aí eu vou trocar. O que eu ia fazer com o lápis canela, aqui eu vou fazer com lápis rosa. Basicamente eu tô dando pro lápis rosa o trabalho de fazer a tridimensionalidade do desenho. E como que eu vou fazer isso? Eu vou deixar novamente o meio aqui da pálpebra mais clarinho, porque ela é a parte mais gordinha do rosto ali, do olho, dessa parte que a gente tá desenhando. A gente vai deixar ela mais clara e as extremidades mais escuras. Eu vou fazer um puxadinho aqui pra ficar bem bonito, bem esfumado, sabe? Como se fosse uma maquiagem bem esfumada. Vou usar outro rosa, na verdade um magenta, pra deixar ainda mais cintilante, ainda com uma cor, com uma vibrância maior nesse desenho. Olha como já complementa e deixa a cor bem mais pigmentada, bem mais bonita, ó. E apesar de no outro desenho só ter feito sombra em cima, eu vou passar a sombra também aqui pra baixo, pra meio que emendar a maquiagem, sabe? Como se fosse o processo de uma maquiagem de verdade, gente. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no olho. Às vezes é bem engraçado porque é quase os mesmos passos, sabe? Tipo, você faz a base, depois você faz um contorno, e depois você faz o olho, né? A maquiagem em si. E eu vou passar um pouquinho pra cima da pálpebra, coisa que a gente não fez no outro. Enfim, porque acho que fica mais bonito, sabe? Dá mais dimensão pro olho. Deixa o olho maior. Depois eu vou vir com o marrom bem escuro. Dá de fazer também com preto essa parte, mas eu vou fazer com marrom bem escuro. Ó, pra separar bem a pálpebra, pra que ficar bem visível que essa é a pálpebra. E também porque o nosso olho projeta sombra. Todas as partes do nosso rosto, ele projeta uma certa sombra. O nariz projeta uma sombra pra baixo, ou dependendo da luz, onde ela vir. E no caso aqui, ela também vai projetar essa sombra da pálpebra aqui, ó. E também a própria maquiagem, né? Pra ela ficar mais escura por aqui. Depois eu vou vir com o preto. Esse meu preto tá miudinho. Eu tô usando esse porque ele é mais pigmentado. E eu vou fazer o gatinho que a gente fez ali, né? Delineado. Aí eu vou começar mais fininho, eu vou engrossando mais no final, ó. E a dica pra puxar o gatinho é seguir essa reta que a gente fez aqui embaixo, ó. Você vai seguir ela e aí você vai puxar o gatinho. E aí depois vai fechar aqui, ele mais grosso no caso, né? Deixei essa parte aqui no final também mais escura, ó. Ó, agora eu vou colocar aqui uma outra cor, uma cor diferente do magenta. Não tem ali no outro desenho, mas eu decidi fazer isso pra gente dar um contraste, pra gente deixar o desenho mais bonitinho. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô vindo aqui no Google e botar que cor contrasta com magenta. Isso é uma dica que eu dou pra vocês. Pesquisa. Aí vai aparecer outras opções. Ele deu aqui, ó, verde. Verde é uma cor que contrasta com o magenta e o rosa. Então eu vou vir pegar o verde, pegar esse verde aqui bem clarinho e vou passar aqui, ó. Essa cor é a cor que contrasta, então vai dar aquela quebrada no rosa, sabe? Vai deixar bem mais bonito e bem mais, entre aspas, chocante, sabe? Olha como fica bonito. Depois disso, a gente vai fazer os cílios, é a mesma coisa, já nem dá mais pra ver aqueles cílios que eu fiz, mas eu só vou fazer de novo eles aqui, ó. Vou colorir essa bolinha que eu já tinha feito, com a separação quadradinha ali do brilho do olho. E eu depois não vou direto com o azul, sabe? Que a gente vai fazer um olho azul. A gente vai vir com preto, a gente vai fazer o contorno da íris com o preto. A gente vai separar aqui o quadrado, que vai ser o quadrado de iluminação do olho. Essa parte aqui dentro a gente não vai colorir, a gente vai deixar em branco. E a gente vai fazer ele ser bem mais escuro aqui perto da raiz dos cílios, ó. E, gente, eu sei que tá meio esquisito, mas depois vai fazer sentido, tá? Ó, essa é a parte que a gente vai deixar escuro mesmo. Pode até juntar com a própria pupila ali, ó. Tudo uma coisa só preta. E a gente faz o contorno bem marcado. Depois que você fez isso, já dá bastante diferença. Aí sim eu vou vir com azul e vou colorir essa parte aqui mais escura. E vou deixar o meio mais claro aqui. Outra dica que você pode fazer, se você tiver uma caneta em gel em branca, é reforçar essa parte branca aqui e fazer mais foco de iluminação. Se você não tiver, você pode usar aqueles corretivos que é em formato de canetinha, sabe? Agora a gente vai pintar a parte branca do olho. Sim, é isso mesmo, gente. Eu sei que a parte branca do olho é branca, mas mesmo assim a gente vai colorir
porque ele não é totalmente branco. Como eu disse, a gente tem os cílios e isso vai fazer com que ele projete uma sombra aqui pra baixo da parte branca. Você pode fazer com cinza, mas eu vou fazer com preto bem de fraquinho porque eu tô sem cinza aqui no momento. Eu meio que vai fazer um degradê pra parte branca mesmo aqui do olho, ó. E aqui na ponta também, ó. Pra dar a sensação de que o olho é redondo, sabe? Agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu vou começar do mesmo jeito que eu fiz ali com marrom. Só que eu vou fazer ela mais escura aqui no comecinho dela. Aqui embaixo, ó. Quer dizer, na parte de baixo. Mais escura na ponta dela. Não tem problema que não tenha a textura do pelo, tá? Porque isso depois a gente vai fazer com lápis marrom mais escuro. Ó, e aqui ele vai clareando, ficando mais claro aqui na ponta. Depois eu vou vir com marrom mais escuro ainda. Vou reforçar essa parte mais escura. E claro, clareando aqui mais na ponta da sobrancelha. E aí eu vou puxar uns fios, ó. Uns pelos. A última coisa que eu vou fazer, depois que a gente coloriu tudo isso, eu vou reforçar as sombras do olho. No caso, essa aqui da sombra projetada do dorso, do nariz. Aqui em cima, pra juntar a maquiagem com essa parte de baixo da sobrancelha. É tipo um marrom de transição, sabe? Eu sempre gosto de juntar essa parte aqui, ó. Dá um efeito legal. Aqui embaixo também você vai fazer um marrom de transição da maquiagem pro tom da pele, ó. E pronto, ó. Não é o melhor olho de todos, mas eu já incluí vários passos que já fez bastante diferença aqui. Esse aqui é o olho, entre aspas, errado e o olho certo, né? Isso aqui é resultado de uma pessoa que não tem tanta bagagem, não tem tanto conhecimento de desenho de olhos. Aí acaba fazendo isso porque imagina que é assim. Só que quando a gente for desenhar algo, a gente não tem que imaginar como ele é. A gente tem que desenhar o que a gente vê, basicamente. Quando você não tem uma referência, você tem que imaginar que está vendo ela, sabe? Então, óbvio, quando a pessoa desenhou aqui, ela imaginou, bom, a íris é redonda, então vou desenhar redondo. Ah, os cílios é um fiozinho, então eu vou fazer fiozinho. Só que nem sempre o que é a coisa de fato é o que você vê, entendeu? Então, por mais que a íris seja algo redondo, eu não vou desenhar ela redonda aqui dentro, eu vou desenhar só a metade dela. A pálpebra eu vou fazer mais em cima, os cílios eu vou fazer invertido aqui os dois lados. Então, são várias técnicas, várias coisas que vai fazer com que o seu desenho fique melhor. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha se divertido e aprendido coisas aqui comigo. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar dos outros vídeos aqui do canal. A gente desenha muito aqui. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, que deixe o like nesse vídeo, que é muito importante pra gente continuar fazendo esse canal crescer. Compartilhe com seus amigos que amam desenhar e que vão adorar saber essas dicas também. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue desenhando.